hoje, no dia 6 de maio, falando aqui diretamente do Rio Grande do Sul, mais precisamente de Porto Alegre, onde a gente vem enfrentando uma semana bem difícil, caótica, trágica, e por isso a gente fez essa live de plantão para falar um pouco sobre esse momento que o Rio Grande do Sul vem vivendo, então, para entender de que forma nós, profissionais da saúde, podemos, a momento, as pessoas que estão enfrentando essa tragédia climática aqui no Rio Grande do Sul. Então, para falar um pouquinho sobre catástrofes, situações de emergência e gerenciamento de crises, a gente vai ter hoje nossos colegas terapeutas Natália Magalhães, Gustavo Gatino e Mariane Ozelaine falando com a gente. Vocês vão perceber que a nossa conexão, principalmente minha e da Nath aqui no Rio Grande do Sul, está um pouco difícil, um pouco precária, por função do contexto, mas a gente vai tentar entregar o melhor aqui para vocês nesse programa de hoje. Eu vou chamar aqui a Nath, primeiramente, apresentar ela. Oi, Nath, bem-vinda. Olá. Colegas, então, com um coração bastante apertado, que eu venho hoje aqui conversar com vocês sobre o nosso estado, sobre o Rio Grande do Sul, que hoje vive a maior tragédia climática do estado e me atrevo a dizer, inclusive, a maior tragédia climática do nosso país. Nós tivemos um período aí de 7, 8 dias de chuva em um volume bastante expressivo, né, e enfrentamos, em consequência disso, a maior cheia da história, né, superando inclusive os registros de 1941, que eram onde aconteceu, então, a maior cheia, né, que se tem registrado. Quando os colegas do Brasil me perguntam como é que nós estamos, como é que vocês estão, Natália, como é que está a situação aí, a minha resposta tem sido a mesma, que é, vocês não imaginam, e já peço desculpas, inclusive, se eu me emocionar, mas vocês não imaginam o que está acontecendo aqui no nosso estado. Né? Nós temos, atualmente, são mais de 100 pessoas desaparecidas. Né? Dos nossos 496 municípios, nós temos 265 que relataram algum tipo de dano, né? São 265 municípios afetados por essa cheia. Isso significa mais de 350 mil pessoas que foram afetadas por essa chuva. Né? São mais de 24 mil pessoas que estão neste momento desabrigadas, que ou estão acolhidas em abrigos ou estão na casa de familiares e amigos. E quando eu falo desabrigados, gente, eu falo de pessoas que perderam absolutamente tudo, né? De volumes de água que invadiram cidades de maneira inesperada, de casas que simplesmente desapareceram, né, em função dos volumes de água. Nós temos também um outro problema em consequência da chuva, que são as quedas de barreira, ou seja, cidades em torno de morros, onde nós tivemos, então, simplesmente a descida dessa terra, desses volumes de terra que acabaram soterrando casas, soterrando pessoas, e gerando um outro problema, que é o deslocamento entre as cidades. Então, por exemplo, Porto Alegre, onde eu e a Grazi estamos, agora tem uma saída, né, mas estava totalmente bloqueada, nós não tínhamos, ninguém entrava e ninguém saía de Porto Alegre via terrestre. O aeroporto Salgado Filho, que é o aeroporto aqui de Porto Alegre, ele está fechado por tempo indeterminado, porque as pistas estão inundadas, né? E falo Porto Alegre, mas aqui próximo nós temos São Leopoldo, que é onde está a faculdade ZEST, né? Que é a faculdade que oferece o curso de bacharelado em musicoterapia, em que São Leopoldo tem 5 pontes de acesso, é uma cidade cercada pelo Rio dos Sinos, que é um dos rios, então, que teve esse aumento do volume de água, né? Ele é uma cidade, então, que está completamente inacessível. Todas as pontes estão bloqueadas nesse momento e há um esforço aí, porque havia uma das pontes que estava sendo duplicada, então há um esforço do governo
para tentar acelerar, então, a obra dessa duplicação dessa ponte via BR-116, para que se tenha algum tipo de acesso, para que facilite esse acesso. Nós temos faltas de barcos de jet skis, porque muitas pessoas só podem ser salvas, só podem ser resgatadas através da via aquática, então a gente precisa de barcos, a gente precisa de jet skis. Para vocês terem uma ideia, agora de manhã eu estava trabalhando num dos pontos de coleta e distribuição de donativos, e a gente está com dificuldade de conseguir água, de conseguir leite. Em muitos supermercados isso já está faltando. Materiais de higiene, materiais de limpeza, então é uma situação muito complicada, né? Muito complicada. Trazendo para o contexto atípico, né, para as famílias que têm algum familiar com algum diagnóstico, a situação fica muito mais grave, né, gente, porque nós estamos ainda falando de famílias que perderam, inclusive, receitas de remédios, toda a medicação por vezes do mês, né, recursos regulatórios. Então, nós temos, por exemplo, aqui em Porto Alegre, tem 5 pontos de apoio, né, 5 abrigos que estão recebendo crianças atípicas e que estão fazendo todo um esforço para conseguir terapeutas voluntários, para conseguir recursos regulatórios para auxiliar a organizar essas crianças, porque afinal de contas, crianças, adolescentes, né, gente? Porque afinal de contas, essas pessoas não têm mais o seu espaço, não têm mais a sua casa, né? E como eu disse para vocês, para muitas delas foi uma situação completamente inesperada. A gente tem relatos de pessoas que moram há 30 anos no mesmo lugar, ou que a família já mora há mais de 40 anos no mesmo bairro, que nunca a água tinha afetado, então a residência, ou aquele ponto da rua, aquele ponto do bairro, que então não esperavam que a água fosse chegar lá. E há todo um sistema de proteção dos rios, o Rio dos Sinos, o Rio Jacuí, né, que são as principais bacias, o Rio Caí, são as principais bacias que desaguam aqui no Guaíba. Então, há um sistema de proteção, sim, mas foi tanta água, é um volume tão grande de água, gente, que esses diques já estão ou transbordando, né, ou então eles apresentam vazamentos devido à quantidade de água, então, que está escoando. É uma situação que afetou praticamente todo o estado, como eu disse para vocês. Então, a água, ela deságua toda aqui no Guaíba, e por isso que Porto Alegre está sendo tão afetada agora, porque toda essa água que caiu na serra, que caiu na região norte, na região noroeste, ela está descendo aqui para Porto Alegre, né, e descendo aqui para o Guaíba, e aí o Guaíba não está dando conta de escoar toda essa água para a Laguna dos Patos. A gente tem condições meteorológicas de vento que não estão auxiliando, né, para que essa água seja, então, deslocada para a Laguna dos Patos, e, em consequência, Porto Alegre, então, está vivendo esse momento muito, muito dramático, muito complicado, né. Ontem, nós tivemos um outro ponto da cidade, onde o dique já não deu mais conta, e começou a vazar água, né, inclusive houve aí uma fake news que o dique teria estourado, mas não estourou, a situação teria sido muito pior se tivesse estourado, e gerou um pânico generalizado nas pessoas que começaram a correr das suas casas, porque, como eu disse para vocês, inesperadamente a água começou a elevar os seus volumes, né? E aí o nosso papel enquanto musicoterapeutas, né, neste momento, é de, então, pensar em maneiras de acolher essas pessoas, pensar em estratégias para que possamos estar aí atuando de maneira efetiva nessas situações. E por isso, então, essa live, por isso esse plantão, essa live, assim, tão emergencial, porque, afinal de contas, nada é suficiente aqui, né, no Sul, como relatei para vocês, nós temos muitas faltas, né, e não apenas faltas materiais, né, gente, nós temos aí muitas pessoas que estão vivendo aí momentos de estresse, como já é esperado, né, gente, e toda a avalanche emocional que vem, todo o processo de luto que vem junto dessa situação, então, de calamidade pública. Então, por isso que estamos aqui. Não posso dar muito spoiler, né, Grazi, mas para vocês entenderem, assim, o motivo dessa live, né, por que estamos aqui reunidos hoje, de maneira, assim, bem geral, né, são esses os dados, são esses os números, e realmente é
é impossível passar pelas ruas, é impossível transitar mesmo por Porto Alegre e não se emocionar quando a gente vê essas pessoas que estão aí sem muitas vezes saber para onde ir, né? Porque perderam tudo, né? Perderam absolutamente tudo. É isso, Nath. Obrigada. Depois tu volta, né, Nath, para falar mais especificamente das ações práticas, né, e concretas que a gente vai tentar, a partir também da experiência da Mariane e do Gatino, que vem falar em seguida, né, em relação à musicoterapia, gestão de crise e tudo mais, falar das parcerias aí que a gente está fazendo, associação com a Faculdade Zeste, né, aqui tu representando a associação, eu representando também a Faculdade Zeste e a UBAN. Então é o momento da gente de fato se unir, né, e fazer algo prático, porque a gente sabe que tá caótico. Eu vou chamar a Mariane na sequência, e aí a Nath volta daqui a pouquinho, tá, Nath? Mariane, contigo a palavra, qualquer coisa estou aqui nos bastidores. Tá ok, Grazi. Deixa eu marcar meu tempo aqui. Primeiramente, quero agradecer o convite, né, que me foi feito para participar e conversar sobre esse tema, que é tão delicado, né, para a gente, e que não é isolado, né, a gente tem vivido situações cada vez mais corriqueiras pelo Brasil, nesse âmbito, não só, né, a respeito das questões climáticas, como também de intervenções que a gente faz na natureza e que a natureza, de alguma forma, acaba, né, respondendo, como Brumadinho, por exemplo, que foi uma outra situação que nós vivemos e vivenciamos, né, enquanto brasileiros aí que acompanhamos, né, Brumadinho, Mariana, em Minas Gerais. Então, quero agradecer ao BAN por estar fazendo isso, né, por estar fazendo dedicando aí a um episódio, né, da TV UBAN para a gente poder falar sobre isso. Então, agradeço e mando meus sentimentos aí aos colegas e à comunidade do Rio Grande do Sul pelo que estão vivendo, tá? E, bom, eu queria, então, eu vou falar um pouquinho, né, gostaria de começar a falar, não sei se eu posso começar a apresentar, Grazi, vou tentar apresentar, assim, alguns slides que eu fiz, falar um pouquinho, dedicar a minha fala, né, um pouco sobre a importância da rede de atenção ao cuidado em situações de crise, catástrofes e emergências, né, falar um pouquinho desse espectro um pouquinho mais amplo de como a gente pensa as intervenções também. Mas eu queria trazer uma informação bem importante, assim, que eu acho que isso, apesar de ser público, nem sempre divulgado, né? Mas é muito importante que a gente saiba, né, que a partir da nossa arrecadação tributária, seja da União ou seja dos estados e município, existe uma rubrica, né, para as verbas do que a gente chama de verbas de contingenciamento nas 3 esferas do Estado, ou seja, município, Estado e governo federal. Só que o que acontece? A grande maioria das cidades, aí vamos pensar no município, né? Das cidades e dos municípios acabam não aplicando a verba ao que se destina, deixando guardado para formar, então, o superávit, ou seja, é para, de alguma forma, apresentar que houve sobras nos cofres públicos, ou seja, o poder público, às vezes, segura esse dinheiro e não investe o dinheiro na prevenção, né, desse tipo de situação. É importante dizer, a gente não tem como conter, né, a natureza, né, quando esse tipo de catástrofe acontece, a gente tem como prever que isso vai acontecer. E quando acontece, não há possibilidade de contenção, muitas vezes. Mas há uma possibilidade de prevenção desse tipo de situação e de amenizar os riscos que esse tipo de situação pode acarretar, né? Pode trazer.
Mas o poder público, às vezes, prefere não gastar esse dinheiro e não investir esse dinheiro em ações de prevenção, ações de contingenciamento, para poder formar um superávit ali. Então, assim, esse dado também não é um segredo, né? É importante também reforçar, esse dado não é um segredo para os tribunais de conta, as prestações de contas são feitas, e são dados que também não são segredos para a população, né? Assim, não é um segredo para a população. Então, você pode acessar os sites dos entes, assim, que vocês vão, todos nós, e os tribunais de conta vão poder acessar pela prestação de contas do município, do estado e do governo da União, né? E um outro ponto, né, que eu acho que eu gostaria de destacar, porque parece que não tem nada a ver, né, com a gente, mas daí chega esses momentos, quando a gente se depara com esses momentos, a gente fica frente a frente com a discussão da situação e das questões climáticas no mundo, porque daí isso não é só a nível Brasil, mas a nível planetário, né? Porque essas discussões, elas têm sido impulsionadas, no entanto, o que a gente percebe é que não há um aprofundamento de fato ou uma vamos colocar assim, um compromisso, né, das nações em poder atuar de forma clara e objetiva e responsável nesse tipo de com as ações para poder a gente poder avançar, poder prevenir esse tipo de situação, certo? Então, o mundo consegue dar conta dessa demanda. E aí, assim, vamos pensar, né? Quando estamos falando de situações de crise, catástrofes, umas aí, Brumadinho, Mariana, Santa Maria, a própria pandemia, que a gente acabou de viver isso, e agora a situação climática aí, como reforço a Natália, as outras situações não foram de âmbito necessariamente climático, mas de intervenção, né, do ser humano na natureza, mas, então, lidando com essa situação climática, a gente vai lidar, né, com situações de gravidade. Então, a gente vai pensar em situações de alta gravidade e de alta vulnerabilidade. Então, são momentos em que a população se encontra em alta vulnerabilidade psicossocial, né? Porque, assim, as pessoas estão lidando com situações de perdas, de lutos, de tudo, né? De falta de tudo, e de uma hipossuficiência também, né? Porque o dinheiro ele acaba se pulverizando, porque você não tem acesso, você não consegue ter acesso à comida, não tem acesso à água, né? Então, assim, por isso que a gente lida e chama de situações de alta vulnerabilidade também, né? E, obviamente, que é de alta complexidade. E entendo, né? Alta complexidade não quer dizer que seja a situação seja difícil, né? O complexo aqui ele não é sinônimo de dificuldade. A complexidade se diz, né? A gente pensa a complexidade aqui no campo das inter-relações e das conexões que demandam esse tipo de situação. Então, assim, a gente consegue dar conta dessa demanda, o musicoterapeuta e a musicoterapia consegue? Consegue. Mas vai dar conta disso sozinho? Jamais. Uma situação como essa não se pode, não se deve, nem se consegue trabalhar de forma isolada e solitária, né? Ou seja, só o musicoterapeuta fazendo esse trabalho, ok? Então, e isso está presente, né? É bem reforçado num documento que foi
construído e publicado pela UBAN também em maio de 2020, muito em função de orientações, um documento orientador sobre a atuação do musicoterapeuta nesse campo, e nesse documento a gente reforça bastante a importância da construção da rede de cuidados, assim, né, de a gente poder, enquanto profissional, acessar e entender, primeiro entender, né, para poder acessar que rede de cuidados são essas, certo? E aí, então, eu até trouxe aqui algumas possibilidades, né, de acesso à rede, né? Então, a gente está trabalhando aqui com a rede formal, que é a rede do Estado. Então, nós temos, nesse tipo de situação, eu elenquei algumas que eu me lembro e que não se resumem única e exclusivamente só nessas, né? Mas algumas que eu lembrei, quando vivemos situações assim, são as que normalmente, de pronto, aparecem, né? Então, primeiramente, a defesa civil. Quem coordena as situações de gerenciamento e de gestão de crise desse tipo de situação é a defesa civil, né? E aí nós temos também os outros setores, como a saúde, como a justiça, como a assistência social, a educação. Ué, mas como que a educação entra nisso, né? Não sei se vocês observam, mas várias escolas cedem, quando possível, né, cedem seus espaços de ginásio, o próprio espaço físico para acolhimento do pessoal. Mas esse trabalho, ele não é desarticulado, tá, gente? Ele é totalmente articulado com os outros setores, assim, não acontece sozinho. Daí nós temos as OCIPs, né, antigas organizações não governamentais, atuais OCIPs. Nós temos duas que eu tenho como referência nesse tipo de ação, que é mundial, que é a Cruz Vermelha e o Médicos Sem Fronteiras, por exemplo, né? E daí nós vamos ter também a rede informal, ou seja, que é da própria organização civil, assim, da comunidade, da população, que são as organizações comunitárias, ou seja, o pessoal, né, a comunidade em si começa a se organizar para prestar socorro, para prestar serviço, para fazer chamada, doação, né, esse tipo de coisa. Nós temos aí as ajudas humanitárias que vêm de algumas entidades, né, de alguns entes também que recebem, que recolhem e enviam, né. Nós temos aí também locais e entes como Rotary, Lions e algumas outras que também se predispõem a fazer esse tipo de trabalho, muitas vezes. E a gente também não pode deixar de lembrar das igrejas, de forma geral, né, que também prestam esse tipo de, algumas, né, prestam esse tipo de ajuda humanitária. Igrejas, eu coloquei igrejas / religiões também, porque não são só igrejas, mas algumas religiões também fazem esse tipo de intervenção. Nesse momento, nada é suficiente. Eu acho que isso é muito importante dizer, né? Porque às vezes eu vejo as pessoas assim, mas cadê o governo? Mas cadê a reserva do governo? Gente, não é assim, só a rede formal, né? A rede do Estado não dá conta do que acontece quando esse tipo de situação estoura, né? Não dá para a gente achar que vai dar só ajuda e a resolução dessa situação vai vir só do Estado. Isso não é possível, né? Quando a situação é menor, às vezes sim, é possível que o Estado consiga fazer o contingenciamento, mas quando a gente está lidando com uma situação como Porto Alegre, com os dados que, por exemplo, a Natália já trouxe para a gente ali para iniciar, a gente não consegue, só o Estado não dá conta, e por isso eu elenquei todas essas redes, né? Porque nós, como profissionais de saúde, a gente vai chegar para poder também prestar assistência também a partir dessa organização intersetorial, interinstitucional que existe, né? Porque assim, a gente, né, muitas vezes vai prestar um serviço de contingenciamento, mas e o depois? Como é que fica o depois? Para onde que a gente encaminha esse sujeito? E é fundamental que nós consigamos entender como opera essa rede, né? Para onde que vai essa rede, para a gente poder fazer os encaminhamentos, direcionamentos também
quando a gente consegue fechar aquele momento, aquela atuação, porque é uma situação de crise e de urgência, então a gente não vai ficar para sempre ali. Então, o que a gente faz depois que a gente atua? Para onde a gente encaminha? Como a gente direciona? Isso é bem importante que saibamos como se constitui essa rede de cuidados. E aí, para encerrar minha fala, eu queria só pensar um pouquinho, trazer assim para a gente poder refletir, e a escuta, né? Como que a gente pensa, a partir de onde que a gente pensa a escuta, e aí eu vou trazer um pouco da minha experiência, né? Enquanto atenção à crise também. Eu acho que, assim, muito do que é possível nessa escuta, para quem vai atuar e trabalhar né, na atenção desse tipo de situação, é suportar o sofrimento do outro. Isso é o mais importante, né? Aquele sujeito ali está numa situação de extrema fragilidade, extrema vulnerabilidade. Então, como que nós conseguimos, enquanto profissional de saúde, conseguimos suportar o sofrimento do outro, para a gente poder sustentar esse sofrimento? Porque a gente não vai chegar ali já tentando tirar o sujeito, né, desse momento de luto, de perda que ele está vivenciando. Isso é muito sofrido. O nosso trabalho é poder suportar aquele sujeito, aquele sofrimento. Então, a gente vai precisar suportar silêncios, a gente vai precisar suportar choros, suportar o luto, as confissões, né, que os sujeitos fazem também nesses momentos. A gente é um pouco uma testemunha, né, dessas confissões. E aí, assim, a gente trabalha sempre com o viés da ressignificação. Mas essa ressignificação é possível num momento de emergência, urgência? Nem sempre vai ser, né? Nem sempre vai ser. Mas o que é possível? E às vezes essa escuta que suporta, que sustenta e que acolhe é o primordial para esse sujeito nesse momento de intervenção. É claro que vai passar para um outro momento, né? Um outro momento de escuta posteriori. Mas esse momento, assim, da urgência, nesse momento do aqui, é o aqui e agora. O que é possível fazer no aqui e agora? E aí, pela minha experiência, né, o que eu já vivi em campo é como que a gente suporta, né, ouvir e lidar com o sofrimento, com o profundo sofrimento do outro. Então é isso. Quero agradecer né, pela oportunidade de trazer um pouco da minha experiência enquanto musicoterapeuta e também sanitarista. Obrigada. Grazi, não estamos te ouvindo. Obrigada. Obrigada, Mari. No final, eu vou chamar tu de novo para a gente fazer o encerramento todos juntos. E agora, então, vou passar a palavra para o Gustavo Gatino. E qualquer coisa, estou aqui também nos bastidores com vocês. Olá a todos. Espero que vocês se encontrem bem nesse momento difícil. Quero agradecer aqui ao convite da UBAN para poder falar sobre esse tema, para poder abordar especificamente a musicoterapia relacionada a situações de crise e também aos contextos relacionados ao trauma, e tentar aqui pontuar alguns elementos sobre, na prática, o que a gente pode fazer na sessão de musicoterapia quando a gente recebe um caso, um paciente, um grupo de pacientes, o que a gente faz? Eu quero abordar aqui algumas temáticas que foram estudadas ao longo dos anos e falar especificamente de duas experiências. A primeira, em relação ao que já existe na Federação Mundial de Musicoterapia, que é um comitê de intervenção a situações globais em relação a crises. Então, que é um grupo muito importante, que inclusive eu vou pedir depois para que a Grazi consiga colocar o link para quem for assistir, né, esse episódio, para que a gente consiga especificamente ver o que a gente pode fazer em relação a tudo que os musicoterapeutas que trabalham na área de crise mundialmente já fazem.
Esse comitê, essa comissão, ela é coordenada pela musicoterapeuta da Malásia, a doutora Indra Selvaraj, e tem muitas pessoas participando já, é uma tradição na Federação Mundial de Musicoterapia poder ajudar essas pessoas. Então, a primeira coisa que fica bem claro, estou lidando com uma situação de crise no meu país, o que eu posso fazer? Eu posso entrar em contato direto com a Federação Mundial de Musicoterapia, que eles vão providenciar algum tipo de ajuda com profissionais e musicoterapeutas que já trabalham nisso há bastante tempo. Então, essa é uma parte que eu queria comentar com vocês. E a outra é em relação a tudo que já foi publicado, tudo que já é feito na área da pesquisa e da prática em musicoterapia, o contexto das crises, em contexto do trauma, que eu também quero comentar aqui. Nós, na Universidade de Aalborg, na Dinamarca, a gente já tem esse tema relacionado ao trauma e à crise já há bastante tempo. Então, eu quero trazer aqui algumas reflexões. E quero ser bem prático também para que vocês consigam imaginar algumas situações. Pô, a pessoa está sem a casa. A pessoa ela está desesperada tentando encontrar familiares. O que está acontecendo na cabeça dessa pessoa? Bom, primeiro essa pessoa ela está num modo de sobrevivência. Ela está vivendo num modo de sobrevivência. Então, o que isso significa? Que todos os sentimentos mais instintivos vão estar mais evidentes do que numa situação fora de crise. Por que isso é importante a gente entender? Então quer dizer que eu vou chegar, a pessoa está lá tentando sobreviver, eu vou dizer para ela, tá, mas agora vamos escutar a música, agora vamos cantar. A pessoa vai dizer, não, mas espera aí, eu tenho outras preocupações. E é aí que a gente tem que entender onde que o musicoterapeuta e a música pode fazer sentido. No momento que a pessoa está descansando, poxa, então assim, você precisa relaxar pelo menos por 5 minutos, senão você não vai aguentar. Então, quem sabe, o musicoterapeuta está aqui, vamos escutar uma música que talvez lhe tire de alguma maneira dessa situação, para que você possa relaxar e ter um momento diferente. Ou então, né, se a pessoa já está num estágio que ela já passou pela situação e ela precisa ressignificar a sua vida, então a musicoterapia, ela é aqui importante para, ótimo. Então eu vou utilizar a música para poder ressignificar a minha vida a partir de um determinado ponto de partida. Então, esses são elementos importantes quando o musicoterapeuta ele trabalha em situações de crise. Segundo uma revisão que foi publicada por algumas colegas dos Estados Unidos, né, um artigo bem importante, uma das principais revisões que nós temos sobre esse tema, foi publicado no ano de 2021 pelas colegas Anne Heiterscheid e Kathleen Murphy, justamente com o título, né, de um guia para saber lidar com situações de crise e situações traumáticas. O que elas colocam de importante nesse artigo que eu quero salientar para vocês? Que a primeira coisa que a gente precisa verificar é objetivos relacionados a riscos de segurança ou riscos que tenham sido identificados na situação daquela pessoa ou daquele grupo de pessoas. Porque isso é a primeira coisa que o musicoterapeuta vai verificar. Tem algum tipo de risco? Tem algum tipo de preocupação que precisa ser identificado? Então isso a gente vai pensar logo no início, relacionado à segurança e qualquer outro risco que precise ser identificado naquele primeiro momento. Bom, quais são os benefícios que a gente pode oferecer como musicoterapeutas em situações como essas, em situações de crise, em situações que vão gerar traumas? Bom, em primeiro lugar, algo muito importante que a musicoterapia pode auxiliar em relação ao enfrentamento da situação. Como que você pode enfrentar? Então, a música, ela pode te dar uma motivação, ela pode melhorar a tua autoestima, a tua percepção em relação ao mundo, para conseguir ter mais motivação e enfrentar aquilo que aparece. Então, isso é muito importante de ser considerado. Tá, mas como é que eu vou ajudar alguém com a música
a lidar com o enfrentamento de uma situação catastrófica em relação a uma crise. A pessoa ela tem várias coisas na cabeça, como que a música pode ajudar nesse enfrentamento? Aí aqui eu coloco bem claro o uso de canções, pegar músicas que têm um texto importante, que possa ser trabalhado para que aquela mensagem daquela música fique com a pessoa e alimente aquela esperança, assim como a própria composição de canções, que a pessoa consiga colocar no papel como que ela está enfrentando e canalizar aquela energia para essa experiência. As autoras ainda colocam um outro ponto bem importante, que é a questão da resiliência. Como que a gente pode ser resiliente, né, encontrar forças nesse momento tão difícil? O que que a musicoterapia ela pode oferecer? Então, assim, muito do que se coloca em relação à resiliência das pessoas tem a ver, de novo, com a diminuição do estresse e tentar trazer algum momento de relaxamento para a pessoa. Se eu tenho pelo menos, nem que seja por um pequeno intervalo de tempo, alguma forma de descansar, eu posso me tornar mais resiliente. Hoje, inclusive, ouvindo a Rádio Gaúcha, eu lembrava de uma pessoa que disse que já não dormia há muito tempo e que precisava descansar, precisava muito descansar, e disse, não saio daqui, as pessoas dizem, não, você precisa descansar. Então a música ela ajuda a sair desse modo de sobrevivência por alguns instantes, para que você consiga relaxar, diminuir a quantidade de cortisol e aumentar o equilíbrio imunológico nessa situação tão difícil. Então essa resiliência, ela aparece de forma química e também vai aparecer em toda a parte psicológica, que é importante. E por fim, o último ponto em relação aos objetivos, quando a gente trabalha em musicoterapia em situações como essa que nós estamos enfrentando, é justamente a parte da regulação emocional. Que a música pode ser uma ferramenta importante para conseguir lidar melhor com como que eu gerencio o que eu vejo de negativo em relação àquela situação, o que eu posso ver de positivo e criar novas emoções em relação ao que eu vejo, e principalmente, se a gente for pensar em termos de práticas, aqui eu acho muito interessante a parte da improvisação, para trabalhar essa parte da regulação emocional. Porque a regulação emocional, ela acontece no aqui e no agora. Se a regulação, ela acontece no aqui e no agora, vai ser fundamental que eu possa canalizar todas essas emoções que a pessoa está vivenciando através da música. Seja numa improvisação com texto, numa improvisação com tema, né, que seria uma improvisação referencial. E aí a gente já tem bastante coisa nesse sentido, certo? Bom, outras coisas que eu quero ainda abordar com vocês de uma forma bem prática, né, do que a gente pode fazer em situações como essas. Então, assim, alguns autores, até numa revisão que eu coloquei aqui de 2020, mostram o papel fundamental da musicoterapia nesse tipo de situação, no que diz respeito à parte relacional. Inclusive, essa revisão de 2020, publicada por Ben Simon, na revista nórdica de musicoterapia, diz o seguinte, que a validação musical destaca a capacidade da música para validar os sentimentos despertados pelas memórias traumáticas e o sentido de presença e de ser dos pacientes. Então, significa que esse termo, validação musical, ele é muito importante em situações como que nós estamos vivendo no Rio Grande do Sul. Que a música ela possa validar, porque muitas vezes não pensa no que está acontecendo. Não, aqui é o contrário. Nós devemos ter uma validação musical em relação ao que acontece para que o ser humano possa entender o que está acontecendo, mas que a música auxilie nesse processo. Quando uma pessoa faz o seu testemunho emocional, segundo esses autores, é como se a música ela permitisse abraçar a pessoa,
né? Se utiliza o termo aqui holding em inglês, que muitas vezes se utiliza nesse sentido de envolver e abraçar a pessoa em relação ao que ela passa. Então aqui, esse artigo ele fala que é importante sim a parte relacional, principalmente para que o musicoterapeuta auxilie na validação desses sentimentos que são colocados pelas pessoas. E ainda tem um outro ponto muito importante aqui a ser destacado, né? Já estou terminando, que é o seguinte: quem for trabalhar em situações de crise como essas, a pessoa precisa sim de supervisão, porque é um processo muito delicado, e a supervisão em musicoterapia, aqui ela é fundamental para lidar com duas coisas. Com as distorções cognitivas, porque muitas vezes a gente distorce a realidade em função dos nossos sentimentos ou daquilo que a gente acha que é verdade. E, em segundo lugar, para evitar ou diminuir as situações de contratransferência musical. Porque muitas vezes eu posso escolher um repertório porque eu acho que aquilo é o melhor para a pessoa naquele momento, mas na verdade é porque eu quero, e não porque a pessoa necessita ou deseja. Ou a contratransferência, que é muito comum, a contratransferência musical nesse tipo de situações, é que o envolvimento emocional em relação à música do outro é tão forte que eu não consigo me colocar mais no papel de especialista e ver como eu posso ajudar aquela pessoa. Claro que é bom eu ter um envolvimento como um igual, mas se eu não consigo ter esse olhar como especialista, a contratransferência musical vai me levar para um lugar de eu sou apenas mais um aqui e não de alguém que pode oferecer uma escuta especializada e uma intervenção especializada nesses contextos. Bom, eu agradeço imensamente esse espaço, fico muito feliz de poder estar compartilhando aqui nesse momento tão difícil. Como porto-alegrense, como gaúcho, dói muito não poder estar aí com as pessoas, não poder estar com a minha família e principalmente de poder ajudar pessoalmente. Claro que é ruim estar aí, ou seja, é muito pior estar aí nesse momento que as pessoas veem tudo, mas também não é nada fácil estar aqui desse outro lado tão longe, não podendo viajar e estar aí com as pessoas que eu tanto amo. Muito obrigado a todos. Então tá, a gente agradece muito a fala do Gatino. Vou agora colocar todo mundo aqui na sala juntos. A Nath vai apresentar para a gente, então, a nossa ação efetiva enquanto associação, enquanto Faculdade Zeste, enquanto UBAN, para a gente participar mais ativamente desse momento. E depois, ao longo da semana, nas redes sociais da UBAN, a gente vai dando mais detalhes. Esse programa foi gravado por conta de várias questões também, para que a gente pudesse acolher o Gatino, né, que está fora do Brasil, como todo mundo sabe. Então, por isso que a gente não vai ter perguntas na hora do programa, mas podem colocar as perguntas ou no chat, nos comentários do YouTube, ou lá nas redes sociais da UBAN, que durante a semana a gente pode ir abrindo janelas de perguntas e ir respondendo para vocês se tiverem algumas dúvidas, certo? Nath, contigo a palavra para apresentar, então, o projeto. Fica à vontade também para fazer qualquer intervenção, né? Afinal de contas, é um plano aí de ação que foi pensado por várias cabeças, né, Grazi, por diferentes grupos, né? Pensando, então, de que maneira nós, musicoterapeutas, poderíamos estar presentes neste momento, então, tão complicado, como já mencionamos anteriormente. Eu só vou colocar aqui um microfone que eu esqueci, que eu acho que o meu áudio fica melhor. Sim, né? Nós passamos aí por toda a pandemia da Covid, que a gente ainda vive alguns reflexos que nós, musicoterapeutas, estivemos bastante atuantes, né? Aqui no Rio Grande do Sul, nós ainda tivemos a tragédia de Santa Maria, da Boate Kiss, que também tivemos intervenção de musicoterapeutas, né? E aí pensamos, por que não nesse momento em que tantas pessoas precisam de acolhimento e que tantas pessoas precisam desse espaço de escuta também, né? Por que não a gente também, de alguma maneira, se colocar à disposição, né? E aí, pensando nisso,
a associação aqui do Rio Grande do Sul, em conjunto com a UBAN e também com uma parceria da Faculdade ZEST, nós pensamos, então, em fazer um trabalho voluntário. Então, né, a gente vai abrir as inscrições para musicoterapeutas que queiram fazer algum tipo de acolhimento, algum tipo de intervenção presencial ou online para essas vítimas das enchentes aqui do Rio Grande do Sul. Tá? Para vocês terem uma ideia, a gente falou bastante assim de pessoas que perderam tudo, que estão desabrigadas, mas agora há pouco nós recebemos uma lista de 53 crianças na cidade de Canoas que foram resgatadas e que estão sem um acompanhamento de qualquer familiar, né? Então estão sozinhas neste momento no abrigo. Nós temos várias famílias que estão separadas, que estão vivendo além dessa angústia, além dessa tensão e desse luto de terem perdido tudo, mas também vivem a incerteza de onde estão seus familiares. Né? Então, são super demandas, né? E a gente sabe que neste momento não há profissional da saúde suficiente para dar conta, né? Mas é uma demanda extremamente complexa e urgente também de ser acolhida. Eu citei anteriormente, então, né, de recursos regulatórios, de crianças que precisam de recursos regulatórios para se manterem organizadas e que a família não pôde resgatar qualquer recurso para levar junto, né? A gente lembrando, quando chega o barco, quando chega o jet ski, essas famílias muitas vezes saem apenas com as roupas do corpo, né? Não lembram de nada, apenas em sair com vida, sair em segurança. Então nós temos aí, principalmente com transtornos do neurodesenvolvimento, que estão precisando desse espaço, né, para se organizarem de alguma maneira, ter algum recurso regulatório, e aí nesse sentido a música se encaixa perfeitamente. Nosso plano de ação a gente vai lançar um formulário online, né? Nós vamos estar disponibilizando para todos os musicoterapeutas do Brasil, do mundo, que queiram nos auxiliar para preenchimento, para que coloquem ali se vai participar de maneira online, se vai participar presencial, qual o público que gostaria de estar atendendo, criança, adolescente, adulto, idoso, né? Um formulário para a gente conseguir realmente direcionar de maneira rápida e efetiva, porque são demandas urgentes e são demandas para ontem, né? Não é nem para depois, é para ontem, é tudo muito rápido, né? Então, nós vamos fazer esse formulário justamente para agilizar esse processo, né? Além desse formulário, depois e aí com base nesse formulário, nós vamos conseguir mapear, por exemplo, presencialmente, quem é que está disponível, em que local está disponível, porque nós temos vários abrigos, né? São vários espaços em vários municípios, alguns municípios, como eu citei para vocês, eles estão isolados. Então, a gente vai primeiro fazer esse mapeamento dos profissionais, o que temos de profissional aí disponível, voluntário, né, para a gente fazer, então, os direcionamentos necessários. Temos, sim, vários espaços, né, mas precisamos aí dessa organização. Então, vocês que desejam participar, né, acolher o Rio Grande do Sul de alguma maneira, a gente tem recebido aqui vários contatos de pessoas do país inteiro, vários colegas, perguntando como é que podem ajudar, se tem alguma forma de ajudar, e a resposta que eu posso dar nesse momento para nós musicoterapeutas seria, então, doando o seu trabalho, né, se voluntariando, então, para estar conosco nesse momento, que é, sem dúvida, um momento de união, né, de darmos as mãos e de tentarmos, ao máximo, diminuir esse sofrimento, o que está acontecendo com toda a população do Rio Grande do Sul. É isso aí. Para completar, né, a gente pretende que essa união tenha um período, né, fechado, então a gente pretende fazer ali de 10 a 12 sessões, e aí depois reavaliar se a gente segue com o trabalho, né, então, porque a ideia é que seja bem pontual para este momento, sendo bem otimistas que, né, daqui 10, 12 semanas, pensando que seriam sessões por semana, talvez, as coisas já estejam mais calmas, né, mais tranquila, para as pessoas poderem já estarem nas suas casas, enfim, sendo atendidas nos espaços, né, oficiais de atendimento e tudo mais. Então, não é um projeto sem tempo indeterminado, né, ele tem uma previsão aí de 10 a 12 sessões, a gente está construindo isso ainda, mas acho que vai ser bem importante, né,
para a gente poder, enfim, fazer alguma coisa neste momento. Os nossos irmãos estão precisando muito, muito, muito. Não sei se a Nath quer falar mais alguma coisa, porque aí eu vou pedir para a Mari e para o Gatino darem suas palavras finais para a gente ir se despedindo. Não, é isso, Grazi. Então, tá, pela ordem de fala, então, Nath, como te despede, reforça o convite, depois a Mari e o Gatino. Então, agradeço muito aí essas parcerias, né? São essas parcerias que fazem a diferença. Agradeço ao BAN, Faculdades Este, ao Gatino e a Mari que estão aqui com a gente nesse momento aí tão delicado. Agradeço por todo o suporte aí que vocês já puderam passar, todo o conhecimento transmitido. E reforço o convite, então, para todos os colegas, né? Nós realmente estamos precisando, sim, né? E respondendo, então, ao questionamento de vocês, nós temos aí uma maneira bem efetiva e imediata, né? A atuação, metaforicamente falando, no olho do furacão, é realmente no ápice da crise, né? Então, nós vamos ficar muito felizes, toda ajuda é bem-vinda, toda ajuda é necessária aqui para nós. Muito obrigada. Acho que Grazi caiu novamente, né? Mas como é fechamento, acho que pode continuar, já que estamos os três aqui. Vamos continuar, então. Obrigada a Grazi, que foi a mediadora, né, desse momento, pelo convite, por estar aqui. Assim, espero ter contribuído de alguma forma, né, com conhecimento. Aviso que me coloco disponível para os atendimentos da população também, como teleatendimento, né, e me coloco disponível também para pensar grupos de trabalho, para poder pensar a ação da forma que for necessária, da forma que a UBAN e a EST estiver organizando. Obrigada. Bom, também quero aqui agradecer e deixar minhas últimas palavras, né, já me despedindo. Agradecer muito ao convite e também fico à disposição para o que vocês precisarem, é só mandar uma mensagem. Como eu já mencionei, posso ajudar com a parte de supervisão gratuitamente para o que vocês acharem que for necessário. E fico à disposição e mandar um abraço muito forte para todos os nossos queridos gaúchos aí que se encontram por esse momento tão difícil. Então tá, gente, obrigada, tá, se vocês se dispuserem a gravar o programa, né, hoje aqui com a gente. Vamos torcer para que a nossa União Brasileira, né, se confirme mais uma vez. A gente passou agora por um processo tão bonito da nossa regulamentação, né, então que a gente possa agora mostrar mais uma vez o quanto nós somos unidos para ajudar. E a TV UBAN agradece, né, todo mundo que está aqui assistindo, repliquem esse programa para os colegas, principalmente, e qualquer dúvida que tiverem, a gente vai estar sempre disponível lá nas redes sociais oficiais da UBAN para trazer mais informações, certo? Muito obrigada, gente. Até a próxima. Obrigado, valeu. Tchau.